Ora, viva a todos, boa tarde a todos aqueles que me acompanham. Meu nome é Silvério Aleixo, aqui de Moçambique, e sou analista de futebol. Faço umas pequenas análises sobre o futebol nacional e internacional e, em caso particular, também o futebol brasileiro, ou seja, o Campeonato Brasileiro. É um dos campeonatos que eu acompanho com muita frequência e hoje não seria exceção também. Vou ter que fazer um pequeno comentário sobre aquilo que vai ser os jogos deste domingo. Bem, como eu estava a dizer, nós já tínhamos visto os jogos do sábado, vimos quais foram os resultados, quais são os jogos que foram mais importantes, quais são os jogos que foram mais polêmicos por aí em diante. Mas hoje, domingo, vamos trazer esses jogos que temos aqui, são muitos jogos neste caso. Então teremos, o primeiro jogo que nós vamos ter aqui é o jogo de São Paulo e contra Mirassol. São Paulo contra Mirassol. Bem, quando formos a olhar, dissemos que de forma geral que São Paulo está bem posicionado, está na quarta posição, né? Com 20 pontos, nada mal, está bem posicionado. E o Mirassol está com 9 pontos, né? Na 18ª posição, o que significa que está mesmo lá no fim da tabela classificativa. Bem, é um dos jogos que vamos ter que esperar muito, porque São Paulo terá que vencer o jogo para ainda poder lutar pelo título, poder lutar para lugares cimeiros lá no Campeonato Brasileiro. Outro jogo também importantíssimo que nós vamos ter será o jogo entre o Grêmio, que vai receber o Curitiba em casa. O Grêmio joga em casa neste caso, o Grêmio vai receber o Curitiba. Bem, se formos a olhar naquilo que são os jogos, e por coincidência o Grêmio está com 13 pontos e na 13ª posição. E o Curitiba está com 19 pontos e na 7ª posição. Então o Curitiba está mais à frente em relação ao próprio Grêmio. Bem, como se diz no futebol, tudo acontece. Os mais fortes às vezes acabam ficando em baixo, os mais fracos acabam subindo. Mas neste caso o Grêmio não está bem em termos de posição e quem está melhor neste caso é o Curitiba, que está com 19 pontos e na 7ª posição. E o outro, ao contrário, está com 13 pontos na 13ª posição, neste caso o Grêmio. Bem, olhando também o outro jogo que vai ser importante, teremos aí o Corinthians, né? Que não está bem no campeonato, as coisas não estão bem no campeonato. Corinthians, que vai receber o Vasco da Gama. E neste caso o Corinthians está com 12 pontos na 17ª posição. E o Vasco está com 16 pontos e na 10ª posição. Então, são dois clubes grandes, são dois clubes que disputam bastante o campeonato, são clubes que querem manutenção no Campeonato Brasileiro e eu quero acreditar que os dois conseguirão fazer esta manutenção. Ainda estamos no início do campeonato, estamos no início de algum jogo, depois vamos ter aquela pequena interrupção para irmos aí ao Mundial 2026, por aí em diante. Quanto a isso, não acontece, então os jogos vão decorrendo de forma normal, sem nenhum problema. Então esse é um dos jogos também, o Corinthians vai jogar em casa, com o seu público, tudo quanto mais, vai querer sair da posição em que se encontra, da 17ª posição, pelo menos sair para a 16ª posição. Se assim acontecer, melhor ainda para o Corinthians. Bem, outro jogo também importante que nós vamos ter aqui é o jogo de Atlético Paranaense contra a Vitória. Bem, se formos a ver também, é um jogo praticamente de clubes com a mesma dimensão, não só em termos financeiros, mas também em termos do plantel, em termos em questões, é muita coisa, jogadores, o nível em que os clubes estão, então praticamente são clubes do mesmo nível. Então, neste caso, o Atlético Paranaense joga em casa, que está com 19 pontos na 6ª posição, e vai receber o Vitória, que está com 15 pontos neste caso, ok? Bem, é um dos jogos também muito importante. Outro jogo também, não menos importante, se calhar, como quem diz, porque se formos a ver, vamos ter o Bragantino, que está na 8ª posição com 17 pontos, que vai receber o Palmeiras. Bem, acaba não sendo tão importante porque de antemão nós sabemos que o Palmeiras, quer ou não, vai ter que vencer o jogo para ainda cimentar a tabela classificativa. Então, neste caso, eu não diria que é um jogo tão importante assim, porque Bragantino vai jogar com um colosso, com alguém que está na primeira posição. Então, o que significa, se formos a pegar a lógica das coisas, provavelmente o Palmeiras seria o favorito a vencer o jogo. Bem, nos jogos tudo acontece, quem está em primeiro pode passar para segundo, quem é mais forte pode perder, por aí em diante. Então, teremos este jogo. Mas um jogo importante é um Palmeiras que vai jogar, poderia ser o Flamengo, poderia ser o Santos, por aí em diante, mas também não deixa de ser importante, né?
Até se calhar é mais importante porque estamos a falar do Palmeiras, né? Estamos a falar do Palmeiras, podíamos falar, por exemplo, do Flamengo, entre outros clubes por aí em diante. Então, quanto àquilo que eu tinha para vos falar mais ou menos sobre os jogos no domingo, são mais ou menos isto muito mais no Brasil. E olhando um pouco voltando um pouco para a Europa, teremos aí, por exemplo, em Itália, teremos dois jogos importantíssimos, que será AC Milan contra a Juventus, que são dois clubes históricos, dois clubes italianos com muita história e com muitos bons jogadores, já passaram bons jogadores, e são esses clubes que vão fazer uma festa praticamente no domingo. Teremos um grande espetáculo, é só de esperar para vermos. Bem, se formos a olhar também, temos aqui dois clubes que estão a disputar praticamente a posição da Liga dos Campeões. Nós temos praticamente o Milan, AC Milan, que está com 66 pontos na segunda posição, Juventus 63 pontos, que está na quarta posição. Então significa que se a Juventus conseguir ganhar o jogo, então pode passar para a terceira posição, pressionando assim o AC Milan. Ou seja, essas posições provavelmente são posições que vão ter que manter para poderem, próxima época, passarem para conseguirem ir diretamente para a Liga dos Campeões Europeus. É o que vai acontecer, né? Então teremos aí o AC Milan contra a Juventus, jogo que não dá para perder, um jogo mesmo em que toda a gente vai ter que esperar para ver o que é que vai acontecer. É um clássico, neste caso italiano, e temos que esperar para ver. Então nós ficamos aqui, terminamos por aqui com aquilo que é a nossa análise. Qualquer informação sobre futebol, como eu tenho dito, qualquer coisa que vai acontecer ao nível mundial, ao redor do mundo sobre futebol, eu estarei aqui bem atento para poder trazer tudo aquilo que é notícia sobre futebol. Okay? Para todos os meus amigos aí brasileiros, aquele abraço, tchau e valeu, até a próxima.